Bom, vou dar o pontapé inicial aqui. Uma coisa que aconteceu muito interessante é que, a partir das trocas de informações fiscais, do FATCA, do CRS, do CBC, das convenções multilaterais, que hoje já conta com 128 países no mundo, o acesso à informação fiscal ele se tornou muito amplo. Né? Então, eu ter uma conta num paraíso fiscal, não necessariamente eu vou fugir da tributação, porque eu serei tributado pelo meu país de residência. Né? A OCDE ela mantém a lista para saber quais são os países que ela considera como sendo paraíso fiscal. Hoje, a lista da OCDE tem um país, Trinidad e Tobago. Eu queria saber o que vocês acham disso, em termos de controle dos planejamentos tributários, a partir do momento que só Trinidad e Tobago é considerado paraíso fiscal no âmbito da OCDE. Cada vez mais a gente nota que os paraísos fiscais estão se tornando centros cada dia mais eficientes de serviços, que acabam sendo local, efetivamente, da conduit company, mas de uma empresa veículo que ela é neutra para fins fiscais, como você falou. Então, acho que a ideia dos paraísos é muito mais, não mais, e justamente por conta de toda a troca de informações, não mais esconder ali qualquer tipo de renda, ou você acumular lá para não pagar imposto no seu país. Pelo contrário, mas sim ser centros eficientes de serviço. Então, você pega, por exemplo, o Cayman. Cayman, que hoje, uma boa parte, eu chutaria pelo menos metade de todos os fundos internacionais que operam nas Américas estão baseados em Cayman. Então, ou seja, Cayman se firmou como um grande centro de fundos de investimento, até muito mais do que empresas simplesmente. Né? Então, acho que cada uma dos países, eles estão buscando qual é a sua identidade de prestação de serviço. Mas, para fins de planejamento tributário, como preços de transferência, eles continuam sendo utilizados. Como vai funcionar esse paraíso fiscal a partir do momento que ele não é mais classificado como tal no controle dos preços de transferência? Por exemplo, a legislação brasileira ela fala que aplica a legislação de preço de transferência para partes relacionadas ou com operações em paraísos fiscais. Se a gente adotasse a linha da OCDE, que só tem um país, e na União Europeia, que são só 8 que estão em lista, como é que isso funcionaria? De fato, a partir do momento em que você tem uma nova configuração de paraíso fiscal, também, vamos dizer, do ponto de vista de cada um dos países, também é hora, talvez, de rever as legislações para ver se, eventualmente, a lista de paraísos ela é muito grande, muito pequena, se ela é suficiente ou se ela é excessiva. Mas, de qualquer maneira, o ponto é que, até agora, esses trabalhos que vêm sendo feitos no âmbito dos próprios paraísos fiscais, de transparência e tudo mais, não impactaram ainda a posição deles na lista dos países. Impactaram listas gerais, como no caso da União Europeia, a primeira lista que eles soltaram era muito maior. E aí os países foram buscando a Comissão Europeia para poder, né, se ajustar. Mas, e da OCDE praticamente não tem lista mais. Mas é curioso que ainda não começou a impactar não só a lista negra brasileira, mas se você pegar outros países que adotam lista negra, a maioria ainda não fez nenhum tipo de alteração. Não sei, Alexandre, aí talvez o Sérgio tenha alguma consideração. Qual é a premissa pela qual eu tenho o preço de transferência com o paraíso fiscal? O desconhecimento daquela operação. Não é uma questão tributária, necessariamente, de tributação daquela venda, mas é saber se aquilo está... Né, eu tenho a transparência para saber se o preço é arm's length, a partir do momento que eu tenho um country-by-country report, eu tenho esses filings, que esses países têm os seus tratados de troca de informações, são cooperativos nas informações, eu acho que perde a premissa. Acho que a questão hoje, mais de listas, passa a ser na aplicação de alíquotas agravadas de imposto de renda, ou até essa que também me preocupa muito, da indedutibilidade de certos pagamentos, porque já parte de uma premissa meio contaminada, que aquela despesa é uma despesa efetiva, necessária, porque ela é indedutível, é uma forma indireta de eu estar tributando a pessoa no exterior. Então, acho que, assim, para preço de transferência, talvez
merecesse uma revisão desse critério, sim. Mas eu acho que talvez um ponto aí é que essa questão de aplicação automática de preço de transferência para transações com paraíso não é necessariamente um padrão global, né? Ou seja, isso é talvez uma das inovações do padrão brasileiro, de forçar preço de transferência automaticamente sempre que eu tenho uma transação com paraíso fiscal, mesmo que com partes independentes. Então, efetivamente, talvez a preocupação de jurisdições onde você não tenha preço de transferência com paraíso fiscal automaticamente acabe não passando por aí. No caso brasileiro, né, efetivamente, a gente tem uma legislação bastante restritiva, né, desde que surgiu esse bate-papo todo de BEPS. Né, eu sempre disse que o Brasil ele já tinha uma legislação anti-BEPS das mais abrangentes e continua tendo, mesmo muitas vezes sem necessidade nenhuma de adotar qualquer recomendação adicional vinda lá do projeto. Agora, eu queria, eu sei que estou falando por último, né, mas eu queria jogar uma questão adicional, né, porque quando a gente fala essa questão do paraíso fiscal, ela está diretamente relacionada a todo o debate de concorrência fiscal, né, prejudicial. E a gente tende, né, o Roberto mostrou muito bem ali o mapa, né, a focar nessas jurisdições aqui, nas mais próximas de nós, nesses países ensolarados caribenhos, né, que são, né, paraísos fiscais de livro. Né, mas a verdade é que a concorrência fiscal ela é um fenômeno que vai além dos típicos paraísos. Né, ou seja, boa parte dos países europeus são, sob diversos pontos de vista, regimes fiscais privilegiados. Né, então, e essa concorrência fiscal, né, que vai além... Porque é muito fácil a gente, principalmente o mundo desenvolvido, né, apontar o dedo para esses países que, como bem disse o Roberto, muitas vezes não teriam outra forma, né, de geração de receita orçamentária. É muito fácil apontar para esses casos e falar, pô, vocês geram distorções, né, na tributação global e tal, mas quando você tem países ricos engajando na concorrência fiscal, isso gera distorções muito maiores. E, no fundo, é talvez a grande causa da crise do imposto de renda que a gente vive hoje, que é a causa do projeto BEPS. O projeto BEPS, no fundo, ele foi um grande movimento de salvamento do imposto de renda. O imposto de renda, enquanto tributo, seja internacionalmente, seja domesticamente, ele enfrenta diversas dificuldades. E, no caso internacional, né, o movimento, né, multilateral de salvamento do imposto de renda veio com o BEPS. E muito nesse reconhecimento, né, de que os países, quando a gente começa a usar o imposto de renda como um instrumento de guerra fiscal, dando benefício fiscal para quem não precisa, né, que é exatamente aquele benefício fiscal mais difícil da gente entender, né, que é o benefício fiscal concorrencial, né, que é anti-intuitivo da perspectiva da capacidade contributiva, né, que é como você dá um benefício para quem não precisa dele, né, como eu dou uma vantagem fiscal para quem tem mais capacidade econômica. Isso está na origem dessa discussão nossa aqui. E por mais que a gente sempre tenha essa tendência a olhar para os paraísos fiscais típicos, né, é muito importante também a gente levar a discussão, né, para os regimes fiscais privilegiados que são criados pelos países, né, ricos que estão ali tentando atrair o capital para o seu território. Não, mas sem dúvida. Eu acho que aí você está olhando o paraíso fiscal clássico, as ilhas, etc., mas você tem que olhar para dentro dos países desenvolvidos seus regimes fiscais específicos. Né? Vai pegar... O próprio Estados Unidos com Delaware é um grande... As LLCs, você olhar, as LLPs da Inglaterra, você vai ter os regimes da Holanda, Luxemburgo, a própria Irlanda, que foi a grande discussão, a grande origem das medidas unilaterais europeias contra, né, na tributação da economia digital, foram ataques à utilização da Irlanda pelas grandes multinacionais americanas. Né? Isso é muito interessante porque a OCDE, no relatório do Harmful Tax Competition, ela fala sobre o paraíso fiscal e ela fala sobre o regime fiscal privilegiado, ela edita a lista dos paraísos fiscais e nunca editou a lista dos regimes fiscais privilegiados. E isso acaba sendo curioso. Quando eu estava lá na Espanha, a professora estava falando sobre paraísos fiscais e ela colocou uma foto do Rio de Janeiro, uma foto paradisíaca. Aí falou aqui, esse país é um paraíso fiscal? Todo mundo, não. Aí colocou uma foto de Madrid. Falei, e esse país é um paraíso fiscal? Aí eu, sim, mas fui o único. Porque só tinha espanhol, só tinha europeus, não consideravam as ETVs como entidade de paraíso fiscal dentro da Espanha. Eu falei assim, uai, será que eu estou sozinho aqui no mundo?
Acho que a gente poderia passar o bloco inteiro falando de outros impactos de paraíso fiscal, mas acho que a gente pode evoluir um pouco nos outros temas e, se sobrar mais tempo no final, a gente faz um rescaldo aqui de outras matérias. Seguindo a ordem aqui do nosso programa, só que tem aquele problema. Te dou uma força aqui. É você, pô. Sou eu. Conferências e divergências nas regras de preços de transferência no Brasil e na OCDE. É um problema, gente. Na hora que você faz 40 anos, faz assim, puf, você não enxerga mais. Não se preocupem, acontecerá, se Deus quiser, com todos. Existe uma invenção chamada óculos. Eu uso... Maravilha. O problema é que eu já uso lente para longe. Se eu colocar um óculos para perto, eu não vou enxergar nem longe nem perto. Bom, pessoal, convergências e divergências do regras de preço de transferência no Brasil e na ONU. Vou fazer uma breve realmente introdução sobre o que são preços de transferência e, na verdade, a importância disso nesse contexto atual é porque o Brasil está pleiteando ser parte, juntamente com a Argentina, estou aqui com meu amigo Guilherme Terreiro, ser parte da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE, vocês sabem, é uma organização formada originalmente pelas 30 maiores economias de mercado após a Segunda Guerra Mundial, tradicionalmente chamada de Clube de Países Ricos, porque eram os países que, à época, eram considerados chamados países de primeiro mundo, e ela tem passado por um processo de abertura, de atração de outros países, de países em desenvolvimento. O Brasil, apesar de não ter assento, não ter voto na OCDE, ela é ouvido, o Brasil é sempre ouvido, ele participa das discussões da OCDE. No caso do BEPS, a presença do Brasil foi bastante forte nas discussões relacionadas às medidas a serem implementadas para o controle do Base Erosion e Profit Shifting. Como o professor Zé André já colocou, o Brasil ele tem uma postura muitas vezes mais agressiva do que aquelas próprias propostas pela OCDE no combate ao planejamento tributário considerado agressivo das grandes empresas multinacionais. E um dos pontos, um dos nós, uma das questões que estão em discussão da entrada ou não do Brasil na OCDE, é justamente a questão relacionada às normas de preço de transferência brasileiro. Para colocar todo mundo na mesma página, eu vou dar uma breve explicação sobre o que é preço de transferência. Na verdade, se a gente considerar numa operação independente, e eu tenho uma empresa que produz determinado produto a um determinado custo, ela vende esse produto com o seu custo mais lucro. E ela vai vender esse mercado nas mãos livres do mercado pelo preço maior que ela puder. Essa mercadoria ela chegará no outro país, então, pelo preço de exportação, e aqui a gente desconsidera variações de câmbio, frete, transporte, seguro, tributos incidentes sobre importação, exportação e tributos incidentes sobre produção e circulação de mercadoria, o IVA. Esse produto chega lá no outro país para o qual ele foi exportado, ele será vendido lá no outro país com lucro. Então, eu tenho lucro tanto na empresa que produz e vende, quanto na empresa que importa aquele produto e vende no seu país. Um preço de transferência, ele pressupõe que essas duas empresas localizadas em países diferentes pertencem ao mesmo grupo econômico. São controlador e controlada, matriz e filial, ambas filiais de uma mesma matriz, são a mesma empresa localizada em duas jurisdições. Quando ela vende o seu produto, como ela está vendendo para si mesma, ela não precisa vender com lucro. Ela vende pelo preço de custo. Ela venderia por preço de custo para qualquer pessoa? Não, ela vende por preço de custo porque ela vende para ela mesma. Ou aqui no custo, não, ela pode vender abaixo do preço de mercado. Esse produto chega lá no outro país, desconsiderados tudo aquilo que a gente falou, por um preço muito inferior. Na hora que ela vende no preço de mercado, ela consegue o quê? A acumulação do rendimento tributável no país de destino daquela mercadoria. Então, isso aqui é o chamado preço de transferência nas exportações. Similar a isso, pode ser realizado o chamado preço de transferência nas importações. Eu, quando importo determinado produto, serviço, mercadoria, eu importo pelo menor valor possível. Mas se eu estiver importando de mim mesmo, eu não me importo de pagar mais caro, porque eu estou pagando para mim mesmo. Então, eu pago um valor mais elevado do que aquilo custaria, o que aumenta o meu custo de produção aqui no Brasil, e se aumenta o meu custo de produção, reduz o meu lucro. Então, são as duas formas em que atuam esse tipo de planejamento tributário chamado preço de transferência, nas exportações e nas importações. Vocês podem imaginar que, se não houver um mínimo controle com relação a esse tipo de operação, nenhuma empresa multinacional vai pagar tributo, vai pagar imposto de renda.
porque eles vão fazer preço de transferência nas importações e nas exportações, irá deslocar todo o seu rendimento tributável para a jurisdição de baixa ou nenhuma tributação, ou toda a sua jurisdição tributária, todo o seu rendimento tributável para uma jurisdição mais favorável. Muito bem, como é que é feito o controle, então, desse preço de transferência? Por meio de 2 mecanismos. Primeiro, a identificação de qual seria o preço aceitável daquela mercadoria, daquela operação. Qual seria o preço de livre mercado? Arm's length principle, arm's length, a distância de um braço. Qual seria o preço aceitável se a parte fosse independente? E o segundo é o authority to adjust, o poder de ajuste a partir daquele preço que é considerado aceitável. E é justamente aqui que nós temos as diferenças de métodos de controle do preço de transferência. O Brasil, ele adota, para o controle dos preços de transferências nas exportações, 4 métodos: PVEX, PVA, PVV e CAP. Para o preço de transferência nas importações, 3 métodos: PIC, PRL e CPL. E nós temos 2 métodos aplicados para as operações de commodities, tanto nas exportações e nas importações e nas exportações. Na OCDE, existe um método comparativo, um método de revenda, um método de custo, não existem os métodos de commodity, e existe o que eles chamam de métodos transacionais, que são métodos em que ou os estados envolvidos entram em acordo para resolver qual percentual do lucro será tributado por cada um deles, ou quando a própria empresa consegue realizar esse acordo com o país onde ela está localizada, falando que uma parte da sua renda vai ficar nesse país e remetendo, então, o rendimento para o outro país. A grande questão que nós colocamos aqui, que eu gostaria de colocar em discussão é: nós temos métodos realmente tão diferentes do modelo OCDE? Se sim, em que e no que isso impacta a nossa entrada ou não na OCDE? Eu fiz esse quadro comparativo aqui para mostrar o seguinte: a OCDE, ela parte do pressuposto de um método comparativo, que é o Comparable Uncontrolled Price Method, que são métodos de comparação de preços com os preços praticados no mercado. Teria equivalência ao nosso PIC PVEX? O Resale Price Method parte do pressuposto do preço de revenda e você decompõe o preço de revenda para encontrar qual seria o preço original. Nós temos o PRL, que é justamente na importação eu pego o preço de revenda no Brasil e decomponho esse preço para chegar ao preço PRL. No caso do PVA e PVV, eu pego o preço de revenda do bem exportado, decomponho esse preço para encontrar qual seria o preço parâmetro. Haveria uma compatibilidade desses 2 métodos com o Resale Price Method? E o método de custo, Cost Plus Method, em que eu pego o custo, adiciono outros custos e lucro e encontro a partir daí qual seria o preço aceitável. No Brasil, nós teríamos aqui a proximidade disso com o CPL e o CAP. Por fim, os métodos de commodity. Quais são os impactos desse método de commodities? Que não são reconhecidos pela OCDE, mas que têm sido, a princípio, bastante elogiados, né? Que nós conseguimos identificar um método para controle de um setor bastante sensível. Imagine que há pouco tempo atrás o Uruguai era um dos maiores exportadores de soja do mundo. Não era à toa. Né? E os métodos transacionais. Você acha que eu viajei na maionese, o professor Sérgio André? Estava aqui relaxadão, ele. Esse negócio de debate é perigoso. Mas, bom, vamos lá. Não, acho que não, você não está completamente errado. Acho que se você olhar... Você não está completamente errado, senão você está parcialmente errado. Você está parcialmente certo. É a questão do copo meio cheio, meio vazio. Você está focando no errado, você está parcialmente certo. Mas, na verdade, é o que acontece. Efetivamente, em termos estruturais, os métodos brasileiros não são tão diferentes dos métodos da OCDE. A questão está nos detalhes, né? Ou seja, o principal ponto de reclamação da OCDE é com as margens fixas que nós embutimos nos métodos padrão. Então, né, enquanto na maioria dos métodos, como você falou, nos métodos de revenda, nos métodos de custo, né, de acordo com o padrão OCDE, você tem maior amplitude, né, para a determinação do que é uma operação arm's length, a gente, por uma questão de simplificação,
partiu para o sistema de margens fixas. E o modelo de margens fixas deixa o pessoal da OCDE absolutamente estupefato, né? Porque no momento que você adota uma margem fixa, você potencialmente aceita que a transação vai gerar uma dupla tributação, porque, ou seja, a margem fixa ela não necessariamente captura o que é uma transação arm's length. Então, e nesse aspecto que eu acho que o seu diagnóstico está correto, ou seja, quando você olha estruturalmente, né, a metodologia não é tão diferente, mas a questão está nos detalhes, né, principalmente nas margens fixas, como você apontou, a questão das commodities, né, no relatório BEPS, né, a OCDE já, né, incorporou o método de commodities. Eu estou olhando aqui para Guilherme, né, que é um método que foi desenvolvido na Argentina pioneiramente, depois nós copiamos e depois foi se espalhando em outros países, né, exportadores de commodities. Então, acho que existe um certo alinhamento. Agora, pegando o teu ponto inicial, já prometo que vou passar a palavra, Alberto, a questão da entrada do Brasil no OCDE, ela está diretamente vinculada à preço de transferência. Eu estava aqui em Minas Gerais, em 2017, né, num seminário que foi organizado pelo Marciano na PUC, em que teve uma participação maciça, né, da Receita Federal naquela oportunidade, e naquele momento eles já tinham me falado, olha, a gente tem uma questão clara que no checklist da OCDE para o processo de acessão brasileira existe um tema tributário relevante, que é preço de transferência. Logo depois, isso foi outubro de 2017, logo depois, dia 28 de fevereiro de 18, 1º de março de 18, a gente fez o workshop em Brasília, eu estava presente em que a gente deu o kick-off na discussão com a OCDE sobre como aproximar os sistemas. Naquele momento, início de 18, a gente saiu daquela reunião meio com uma proposta que era, de repente, a gente vai ter um sistema dual. Vai ter o modelo brasileiro, mas talvez a gente implemente em paralelo um modelo mais OCDE e o contribuinte opta. Quando a gente teve agora a reunião, dia 11 de julho, em que foi apresentado o resultado do projeto conjunto OCDE Receita Federal, não sei se pela mudança de governo, não sei impulsionado por quê, a impressão era que a OCDE estava muito mais firme na posição de que, olha, se quer entrar, é o TP-OCDE, então não tem essa coisa de manter as gambiarras de vocês, e parecia que a Receita Federal estava um pouco mais flexível em relação a, eventualmente, adotar o modelo OCDE. Eu não tenho nenhum grande problema. Assim, a única coisa que eu falei isso ano passado, e eu tenho pavor, do TP-OCDE, nós não temos órgão de revisão para um auto de infração de preço de transferência baseado no padrão OCDE. Nós não temos. O CARF não serve para isso. Já não temos hoje no fixo. Hoje já é difícil. Mas no padrão OCDE, em que você não está... Porque o TP nosso ele é basicamente uma questão jurídica, você está interpretando a legislação. O TP-OCDE, muitas vezes, é questão econômica. É modelagem econômica. Então, quem é que vai revisar esse troço? Vai ser... lá, quando eu participei em fevereiro do ano passado, eu falei, olha, se for para fazer isso, tem que criar um órgão de julgamento diferente para isso. Com economista, com engenheiro, porque a gente não tem órgão de julgamento para isso. Então, eu tenho um certo pânico do modelo OCDE, muito em função disso, que é o auto de infração, que é irrevisável, a meu ver. Você tem inteira razão. Eu acho que o Dr. Alberto sempre falava, o método brasileiro tem o aspecto positivo de dar segurança jurídica, mas tem o aspecto negativo porque certas indústrias não têm essas margens. Você não pode pressupor margens, porque as indústrias, por exemplo, a indústria farmacêutica é grande prejudicada nesses métodos. Então, eu acho que um sistema dos rebuttable margins, que a gente veio sempre sustentando, eu acho que talvez fosse o mais adequado, que é o nosso. É o nosso, mas o nosso não é aplicado na prática. A gente não consegue aplicar na prática. Mas você tem toda a razão. Um ponto que também me preocupa é a ideia de que os nossos métodos são compatíveis com os tratados. Porque eu acho que há um espaço para outros métodos que não aqueles tipificados na legislação que poderiam ser utilizados e são recusados a sua utilização. Então, você tem aí um contencioso que ainda vai se encaminhar para o judiciário sobre essa discussão que me vejo com grande preocupação de como é que a gente vai seguir nisso. Eu lembro que, no final de 2012, eu fui palestrar num evento
do outro lado do planeta, literalmente. Mas eu fui, na época, com o Marcos Valadão, da Receita Federal. E, na época, ele me contava que, finalmente, a ONU ia colocar no Manual de Transfer Pricing da ONU os métodos brasileiros. Eu até brinquei com ele e falei assim, não é possível que alguém mais vai querer usar os métodos brasileiros. Mas o fato é que, assim, uma coisa que é importante é que deu para perceber até nesse evento de julho, né, do Receita Federal e da OCDE, é que, realmente, as margens fixas, eles focaram muito nessa questão da distância da margem fixa para o preço de mercado, e, inclusive, pegaram exemplos de situações em que a margem fixa impacta em menos tributação, em menor tributação. Né? Às vezes eu dou em aula o exemplo da Tiffany no Shopping Iguatemi, que a hora que ela pega preço de revenda menos 20%, ela deve nadar de braçada no transfer pricing, porque certamente ela deve colocar muito mais do que 20% de margem para revender. Então, eles focaram muito nessa questão. Agora, é interessante, o que eu acho incrível é que, há 10 anos atrás, os métodos brasileiros eram um patinho feio total do mundo. Não tinha ninguém que dissesse alguma coisa a favor. E, hoje em dia, tem quem diga que o método brasileiro, pelo menos, ele oferece uma segurança jurídica. Ele não dá, realmente, nos métodos com margem fixa, se você chegar ao preço de mercado, foi um acidente de percurso, né? Ou seja, porque, de fato, ele acaba, mesmo para indústrias que têm margem própria, como a indústria farmacêutica, se a indústria farmacêutica importa o componente, né, o princípio ativo, ou importa o produto acabado, a margem de revenda é a mesma. Né? Então, ou seja, você não tem... E se é um produto com patente ou sem patente, a margem de lucro é a mesma. E a gente sabe muito bem, né, que o produto que ainda tem patente, obviamente, tem muito mais do que 40% de margem de lucro. Por outro lado, o produto sem patente não vai ter 40% de jeito nenhum. Então, mesmo, né, você não chega ao valor de mercado. Então, o que eu vejo é que alguns pontos que me pareceram mais preocupantes do discurso da OCDE. Primeiro, a questão de não ter uma maleabilidade efetiva da margem de lucro, sendo que, desde o início da legislação de transfer pricing, a gente tem legislação para mudar o percentual. A questão é que nunca se aplicou. Né? E, em segundo lugar, o fato da gente colocar completamente fora do preço de transferência toda a parte de intangíveis. E, na parte de intangíveis, esses métodos transacionais são, efetivamente, os mais usados para medir qual seria o valor apropriado, ou o valor, do ponto de vista econômico, mais justificado para a cobrança dos intangíveis. E hoje a gente não tem. A gente só tem o limite de dedutibilidade, 1 a 5%, e acabou. Né? Então, assim, eu vejo uma preocupação também muito grande. Em algum momento, eu creio que o Brasil vai ser forçado a acabar com essa questão do limite de 1 a 5% de dedutibilidade, para entrar com isso para dentro do preço de transferência. E o último ponto é que, assim, não ter os métodos transacionais faz muita falta na parte de serviços. Porque, muitas vezes, você pega os 3 métodos, o custo ninguém abre com o detalhamento que a Receita Federal exige. Né? Você pega os outros 2 métodos, muitas vezes você não consegue encaixar. É como tentar encaixar aquela peça redonda no buraco quadrado do brinquedo de criança. Você não consegue. Então, realmente, a vinda dos métodos transacionais beneficiaria especialmente hoje aí o mercado de serviços e essa discussão dos intangíveis, se vão entrar ou não algum dia para dentro da legislação de preço de transferência. Eram 2 comentários, agora são 3 comentários muito breves. Primeiro, uma ressalva, né? Porque quando hoje em dia é tudo muito perigoso, né? Que você fala uma coisa e diz então que você está defendendo o contrário.
Eu quero dizer, o fato da gente dizer que há virtudes na legislação brasileira não quer dizer que ela seja perfeita. Naturalmente, tem muita coisa boa que a gente poderia absorver da própria OCDE. Um ponto sobre a questão que o Roberto falou, e a Ana também, e eu mesmo falei, da questão da mudança de margem. Eu lembro, nesse seminário aqui em Minas, conversando com a Receita Federal, eles falam assim, não, que a gente precisa de ajuda agora, porque a gente precisa que o mercado também defenda as vantagens do nosso método. Eu falei para eles, isso é muito fácil. Se vocês implementarem aquela regra de mudança de margem, automaticamente boa parte dos problemas vai ser resolvida. Eles falam assim, olha, aquela regra é impossível. E aí entra uma discussão que a gente não costuma ter muito, que é a visão das capacidades institucionais, da capacidade da instituição. Assim, cara, a gente não tem estrutura instalada para dar conta de pedido de mudança de margem do mercado inteiro. Simplesmente não tem como. Assim, olha, então aquela regra existe desde sempre, mas ela é simplesmente inexequível. E aí um ponto com a Ana, só para não dizer que eu estou distinguindo o Alckmin, então para discordar parcialmente da Ana também, porque quando a gente falou assim, de que, poxa, como é que outro país gostaria do método? Eu acho a metodologia brasileira um excelente modelo de entrada do preço de transferência. Excelente. Eu vejo esses países muito menos desenvolvidos que o Brasil, partindo para um padrão OCDE, quando não tem infraestrutura técnica, não tem sequer, às vezes, gente que fala inglês dentro da administração fazendária, não tem estrutura tecnológica. A metodologia brasileira é muito superior. Eu estava em Amsterdã no início do ano passado, aí estava conversando com um sujeito que era da autoridade fiscal peruana. E eles falaram, não, a gente está implementando o preço de transferência. Por que você não fez o método brasileiro? Você está começando como TP, primeiro módulo de TP, faz Brasil, antes de... Ah, não, mas a OCDE foi lá, deu uns cursos para a gente. Aí fica aquele negócio, parece que a gente já está ganhando espelho. O sujeito vai, por que você fez a OCDE? Porque eles foram lá treinar na gente. Eu falei, tá bom. É porque muitas vezes essa galera implementa já na perspectiva de não fazer. A gente vai implementar na legislação aí o que eles estão mandando, porque aí fica bonito, o meu pleito de adesão ao OCDE vai ficar mais bonito, mais reforçado, mas não vou fazer esse troço nunca mesmo. E até por isso que a ONU aceitou colocar os métodos brasileiros, pela simplicidade, e tanto que a publicação preço de transferências para países em desenvolvimento. Então, até por isso, pela simplicidade que foi colocado nessa publicação da ONU sobre preço de transferência. Vou colocar um pouco mais de pimenta. Realmente, a questão da margem fixa, ela, sem dúvida nenhuma, é o ponto crucial em todas as discussões que a gente tem no comparativo. Como a gente vê, a estrutura, basicamente, ela pode ser equiparável, mas a margem fixa, ela realmente é um ponto de dissenso nos discursos com a OCDE. E eu quero saber o seguinte... Para os métodos de controle de preço de transferência nas importações, PIC, PRL e CPL, eles são, de uma certa forma, bastante agradáveis para a fiscalização. É difícil para um contribuinte, de fato, fazer uma transferência de rendimentos para o exterior aplicando PIC, PRL e CPL. Mas, PVEX, PVA, PVV e CAP... Não vou falar de PVEX, PVA e PVV. O que é o método CAP? Custo de produção no Brasil acrescido dos tributos incidentes sobre essa produção, que é zero, porque são tributos incidentes, são produtos destinados à exportação, e margem de lucro de 15%. Basicamente, o que a legislação brasileira fala? Que se você vier produzir no Brasil para exportação, você deixar 15% de margem de lucro no Brasil, estou satisfeito, pode fazer erosão de base, pode deslocar rendimento para o exterior, para paraíso fiscal, para a sua matriz, para onde você quiser. O CAP seria um método de um benefício fiscal oculto para fins de atração de investimento, e esse é um ponto discutido no âmbito da OCDE. A OCDE sabe ver dessa forma ou não? Não sei se daria para a gente caracterizar como um benefício fiscal oculto, mas que ele efetivamente gera um planejamento tributário, sem dúvida nenhuma. É só a gente ver o que aconteceu com a entrada em vigor dos métodos de commodities. Quando você passou a ter o PSEX, o setor de commodities, que trabalhava basicamente todo com um trading, ainda em grande medida trabalha, mas o ganho que você tinha fazendo o CAP 15, e alocando sua margem em país de baixa tributação era monumental.
O que é interessante discutir, definitivamente não vai dar tempo para a gente discutir hoje, é em que medida, né, a aplicação da regra de preço de transferência ela é uma etiqueta de legitimidade da transação, independentemente de outras análises. O que eu quero dizer, imagina que eu sou ali uma trading, né, que tenho, então, uma exportadora brasileira que tem uma trading sem nenhuma substância num país de baixa tributação. O fato de eu estar de acordo com a regra de preço de transferência é um salvo-conduto de que essa operação ela vai ser sempre legítima, ou mesmo num caso desse, poderia-se eventualmente meter a caneta e desconsiderar a operação, alegando que ela não tem, né, que ela é artificial e tudo mais. Então, acho que essa é uma discussão interessante. Mas, no fundo, você tem razão. O CAP ele sempre foi um instrumento de planejamento tributário. E até do ponto... Várias pessoas lá na OCDE consideram isso como um safe harbor, ou seja, como uma regra que salva aí o contribuinte de fazer estudos, análises mais profundas, né, porque justamente é o que eles chamam de formulary apportionment, que é, tanto faz se existe ou não o preço de mercado, o fato é que com isso daqui, aplicando essa fórmula, eu estou feliz com a tributação resultante. E aí esses métodos acabam sendo entendidos nesse sentido, ou como um safe harbor, ou como assim, essa proporção baseada numa fórmula, nessa equação, e que o Brasil estaria satisfeito com isso, independente do valor de mercado. Talvez, e aí já vem uma formulação mais interessante, que é a ideia da repartição desse bolo tributável pelo mundo, né? Que hoje a grande discussão é como é que eu aloco esses lucros, né? E a grande discussão é, esses métodos, eles trazem para mim uma dupla não tributação, porque eu estou deixando uma parte da renda sem tributação, ou tem o risco de ter uma dupla tributação efetiva, que eu quero combater, e todas essas ponderações eu acho que partem, né, sobre isso. Agora, você tem outros meios de capturar esses lucros, né, também via SF6, que foi muito aplicável, né. O método das commodities, eu lembro que eu cheguei a discutir, é bastante interessante, mas você teria que fazer pelo menos alguns aprimoramentos, porque nem toda commodity é igual, tem características diferentes, tem níveis de graus de pureza de minério, por exemplo, que justificam preços diferenciados. Então, tem alguns... eu acho que isso é um work in progress. Você vai tentando melhorar, mas sempre na grande pressuposição seguinte. A gente tem um problema hoje complexo, que é o seguinte: os países querem dividir os pedaços de uma fatia, né, da torta, mas estão criando tantas regras agora com a tributação digital, tanta confusão, que daqui a pouco essa torta encolhe, né? Então, eu quero o pedaço da torta, mas essa torta está encolhendo, né? E o custo dessas tributações, eles são pagos de duas formas: ou é o consumidor ou é o acionista. De alguma forma, alguém vai pagar essa conta, vai ter menos lucro para distribuir, ou os produtos vão ficar mais caros. E aí tem todas as ponderações do que você quer chegar na política fiscal. Mas eu acho que a gente tem que mudar de tema, hein, Alexandre? Agora. Em frente. Professora Ana Cláudia Tumi vai falar sobre o teste do propósito negocial no âmbito do planejamento tributário internacional. Novamente, vai fazer uma breve introdução do tema e a gente abre para a discussão. Por favor. E conjuntamente será tratado também o tema do MLI, para que nós abordemos os 5 pontos que foram originalmente previstos. Bom, acho que estou colocando a apresentação, né? Bom, queria aproveitar para agradecer formalmente a Bradt por mais um ano estar aqui e parabenizar pela beleza da organização e pelo sucesso do evento, né? Um evento de mais de 1.200 pessoas na área tributária realmente não é para qualquer um. Esse tema que eu vou comentar, que é do Principal Purpose Test, é um tema que vem aí, primeiro, que tudo que a gente disser aqui também se aplica fora do Brasil. A gente está acostumado a ver discussões no exterior muito mais avançadas do que aqui, só que nesse tema não. Nesse tema, as dúvidas que nós vamos colocar aqui são dúvidas globais. E esse tema ele vem justamente derivado do tal do projeto BEPS, né? E para entender assim essa questão dessa discussão,
acho que é importante só a gente repassar os 3 pilares fundamentais aí do BEPS, que são a parcela justa de tributo, cada um tem que pagar a sua parcela justa de tributos, né? A criação de valor, a tributação deve ocorrer no local da criação de valor e na medida da criação de valor, e a questão onde as atividades econômicas são efetivamente desenvolvidas. E aí, se a gente for ver um pouco mais a detalhe cada um desses conceitos, né, a questão, a questão da criação de valor e a atividade econômica. Como é que é isso? Imaginem o seguinte, esse telefone aqui, né, um telefone da Apple. Você tem o desenvolvimento do hardware em um país, você tem o desenvolvimento de software em outro país, você tem a industrialização num terceiro país e a venda em todos os países, né? Qual é a discussão da questão da criação de valor? Onde é que eu crio mais valor? O país do hardware vai dizer, olha, obviamente é onde você desenvolve a máquina, porque se eu não tiver a máquina, eu não tenho produto. O país do software vai dizer, não, espera aí, aqui é que eu tenho realmente a criação de valor, porque esse aparelho, sem esses programas tão intuitivos, que você coloca na mão de uma criança de 1 ano e meio, passa 5 minutos, ela já está usando tudo, né, seria mais um telefone como outro qualquer. E aí o país de fabricação vai dizer, espera aí, o maior valor é aqui, porque se não for a fabricação, eu não tenho produto para entregar. E aí os países de mercado vão dizer, não, o maior valor é criado aqui. Nós somos os compradores desses aparelhos aqui, e se você não tiver um mercado consumidor, para que você vai ter produto? Então, há uma discussão muito grande quanto a essa questão de alocação de valor. Mas vejam o seguinte, nessa discussão, nesse pilar aqui, né, de criação de valor, não cabe aquele país onde eu tenha uma empresa, né, uma empresa literalmente de papel, porque o que ela está criando de valor, o que eu estou desenvolvendo de atividade econômica lá, né, fazendo justamente o link com a discussão do paraíso fiscal. Então, vejam, essa questão do exercício da atividade econômica e criação de valor é parte do fundamental aí de toda orientação às questões aí do BEPS. Agora, um ponto importante é que o BEPS não manda matar todos os contribuintes. Ele fala que os países têm que revisitar suas legislações para ver em que medida a legislação permite que haja erosão da base de cálculo, né? Então, esse é um ponto fundamental. Não é só mudança de interpretação, é mudança legislativa. E também fazer com que todos os contribuintes paguem a sua parcela justa. É a lógica do financiamento do Estado. E vejam, a gente está no 5º ano seguido de déficit fiscal. E agora a gente está, de fato, chegando num ponto em que o déficit fiscal está afetando serviços e investimentos estatais. Por quê? Porque, até agora, todo esse déficit vinha sendo financiado, tá, com emissão de títulos. Só que está chegando no momento que, será que o mercado tem espaço para mais títulos? Por que está sendo feito? Por que está sendo segurado aí o limite do teto de gastos e essa questão aí de cortar gastos da carne? Justamente que você está chegando num ponto que não tem de onde tirar. Então, a questão da parcela justa é justamente o quanto que eu tenho que cobrar de contribuição de cada um dos cidadãos, de cada uma das empresas, para financiar o Estado. Tudo isso para falar justamente que esse teste do propósito principal vem nesse contexto, no contexto de buscar identificar onde eu tenho atividade econômica, onde eu agrego valor e fazer com que as pessoas e empresas paguem a sua parcela justa. Esse teste do propósito principal veio no âmbito da ação 6 do BEPS, né? E acabou sendo incluído. A ação 6 fala justamente das medidas para evitar o uso chamado abusivo,
ou uso indevido de tratados, que é justamente a situação em que eu tenho interposição de uma empresa, né, de entidades em país contratado só para se valer daquele benefício eventualmente contemplado num determinado tratado. Então, esse teste do propósito principal vem como uma proposta da OCDE, né, para buscar evitar o uso abusivo dos tratados. E qual que é o conceito desse tal Principal Purpose Test? Que se o único ou um dos principais propósitos é a economia tributária, que seria uma economia tributária indevida, que seria um planejamento tributário dito abusivo ou agressivo. E aí dever-se-ia desconsiderar o uso do tratado, dever-se-ia desconsiderar qualquer tipo de benefício dos tratados para evitar a dupla tributação. E isso veio formalmente numa legislação, que é a legislação do Acordo Multilateral para Interpretação de Tratados, o famoso MLI ou MLI. Né? Essa é a foto da cerimônia de assinatura em novembro de 2016. Né? Então, é a cerimônia de assinatura desse acordo na OCDE. Esse acordo foi consensado, foi amarrado com mais de 100 países, e até agora nem todos assinaram, né? O Brasil ainda não assinou, mas, basicamente, o que ele fala? Ele fala o seguinte: olha, gente, em vez da gente... Foi a proposta, inclusive, da ação 6, em conexão com a ação 6 do BEPS. Ao invés da gente renegociar, sei lá, 10 mil tratados em vigor, vamos fazer um grande acordo, de tal maneira que, se eu estiver olhando um negócio entre França e Espanha, e esses dois países tiverem assinado esse grande acordo, a gente passa a interpretar o acordo França-Espanha com base não só naquelas cláusulas, mas também com base nas cláusulas que estabelecem esse acordo, o MLI, e para buscar o quê? Evitar aí a erosão da base de cálculo. Então, vejam, aí tem a lista dos 89 países, dos quais 34 já ratificaram. Então, esse acordo ele entrou em vigor oficialmente em julho do ano passado. Né? Então, eu já tenho 34 países que ratificaram. O Brasil não assinou e, por enquanto, a posição brasileira é não assinar e renegociar cada um dos tratados. Cada um dos 33 tratados que nós temos. E alguns deles já vêm sendo renegociados, como o caso da Argentina, e também os novos, como o caso com Singapura, ele já vem alinhado com esse espírito do que está no MLI, que é o espírito de vedar a utilização do tratado quando eu tiver estruturas entendidas como artificiais, como abusivas, como agressivas. Né? Então, criar aí situações em que você não tem o uso do tratado, apesar de você ter uma empresa no Brasil e uma empresa, por exemplo, em Singapura. Então, você tem lá metodologias para reduzir aí o uso dos tratados, para impedir, na verdade, o uso dos tratados em situações indevidas. Quando eu olho desse Principal Purpose Test, tem a questão as perguntas e respostas, né, do MLI, e ele fala o seguinte, que esse teste do propósito principal, ele vai se aplicar a todos os países, a todos os tratados. A todos os tratados, e aí, além disso, os países podem escolher complementar esse teste do propósito principal com uma cláusula chamada limitação de benefício, LOB, Limitation Non Benefits, que é critérios objetivos para você não aplicar o tratado, que é o método americano para evitar o uso indevido do tratado. Por exemplo, se eu tenho tratados com os Estados Unidos, se eu tenho uma empresa que não tem empregados,
ela não é elegível para um benefício de tratado americano. Se ela tem empregados, mas ela é muito pequena em relação à sua controladora, ela ainda assim não é elegível ao benefício do tratado. Então, eles colocam requisitos de substância e propósito negocial. E aí, ele fala justamente que esse teste do propósito principal é uma ferramenta muito importante e poderosa para evitar que se continue reduzindo a carga tributária artificialmente por meio dos tratados para evitar a dupla tributação. E eles mesmos reconhecem que esse método, ele, na verdade, ele é um teste subjetivo. E aí é que está o ponto fundamental da nossa discussão e da discussão do resto do mundo. O fato do Principal Purpose Test não ser um teste preto no branco, não é algo fácil de ser identificado, né? E ele fala que a autoridade fiscal pode negar o benefício quando houver, quando tiver argumentos razoáveis para se concluir que um dos principais propósitos de uma determinada operação é um benefício fiscal sob um tratado, né? E quando eu falo em Principal Purpose Test, nesse teste do propósito principal, eu estou falando em analisar o propósito negocial, só que ir além da análise do propósito negocial, né? Hoje, se nós olharmos as decisões do CARF, a gente já tem o teste do propósito, se eu tenho ou não propósito outro que não economia tributária, para aquela determinada transação, né? E se a questão principal hoje, se eu olho só a questão do propósito negocial, se eu não tivesse aquela economia tributária, a operação ainda assim se justificaria? Se a resposta for sim, hoje eu estou diante de uma situação em que eu tenho, sim, propósito negocial, né? Em que eu tenho, efetivamente, um propósito negocial. Agora, qual que é a questão? Justamente que a economia tributária ela tem que ser causa, tem que ser consequência e não causa para a prática dos atos para ser aceito. E isso já vem acontecendo no Brasil já há muitos anos, e o CARF aceitando desde o começo dos anos 2000, depois da Lei Complementar 116. Agora, qual que é a dúvida do mundo inteiro? Como é que eu determino se um dos propósitos principais foi ou não a economia tributária? Por quê? Se você fala uma operação que só tenha propósito tributário, ok, é fácil identificar, porque não tem outra justificativa. Agora, o Principal Purpose Test, ele fala quando a razão da transação for economia tributária, ou uma das razões for economia tributária. E aí que entra o subjetivismo. Por quê? Como eu vou determinar um dos propósitos? E aí eu pego o caso da Apple, da Irlanda, né, que eu tive agora a decisão, em setembro, a decisão aí da Comissão Europeia. Vamos olhar, a Apple na Irlanda. A Apple tem 130 mil funcionários no mundo. Na Irlanda, ela tem 6 mil. Qualquer um de nós nessa sala, se fôssemos consultados pela Apple sobre a questão de substância e propósito negocial, diríamos que 6 mil empregados é substância e propósito suficiente. E, inclusive, isso é parte de uma entrevista do Tom Cook, né, o presidente da Apple, dizendo que, mesmo com todos os problemas tributários que eles estão enfrentando na Irlanda, eles estão, sim, comprometidos a continuar na Irlanda. E aí ele fala, honestamente falando, nós não viemos para a Irlanda por questão tributária, né? Então, ele veio falar das outras questões. E aí a decisão da Comissão Europeia foi que os benefícios que a Apple tinha na Irlanda eram benefícios entendidos como state aid, um benefício que compromete a competitividade,
justamente porque entendeu, né, que, veja que interessante o comentário da Comissão Europeia, a atividade das filiais não envolve a criação, desenvolvimento e administração dos direitos, dos intangíveis da Apple. Baseado nos fatos desse caso, né, a linha principal de defesa, né, desafia a realidade e o senso comum. O que eles estão dizendo? Ele fala, você pode ter colocado 6 mil empregados aí, só que um dos seus principais propósitos foi a economia tributária. Ou seja, mesmo você tendo 6 mil empregados. E aí, a incerteza que eu tenho, não só no Brasil, mas é uma incerteza compartilhada pelo mundo, é até onde se chega. Se a economia tributária é 5% do resultado da minha transação, é uma das principais razões? Você pode dizer não. Tá bom, mas e se for 10? E se for 15? E se for 20? Em que ponto da história o benefício fiscal se torna algo, né, passível de estar aí sujeito não passar por esse teste do propósito principal? E eu trouxe esse caso da Apple para mostrar que não se trata, eles estão aplicando o conceito do Principal Purpose Test sem tratado. Aqui eles não estão discutindo o tratado. Então, porque eles estão indo em linha com aqueles pilares fundamentais, criação de valor, desenvolvimento de atividade econômica. E aí ele fala, as atividades dessas duas filiais na Irlanda simplesmente não pode ser responsável por gerar quase todo o lucro da Apple fora das Américas. Ou seja, porque 6 mil empregados na Irlanda têm um lucro maior do que 130 mil no mundo inteiro. Então, vejam como é complicado. E aí, deixo aqui para os meus queridos amigos, mais do que colegas de painel, aí a discussão. Eu coloco as perguntas e vocês, claro, têm todas as respostas. Esse tema é uma tormenta. Só vou fazer alguns breves comentários. Começando pelo MLI estruturalmente, um dia eu li um artigo, não sei se foi do Ramon Tomazello, foi do Lucas, falando que o MLI é o Tinder do direito tributário. Aí eu tive que perguntar para o Walter o que era o negócio de Tinder, que eu não sabia o que era. Aí ele me explicou que é quando um gosta do outro e o outro gosta do um, então deu match. Né? Então aqui é o Tinder do direito tributário. Eu falo que eu quero fazer, o Brasil fala que quer, Brasil no caso não, mas a Espanha fala que quer mudar o tratado com a França fala que quer mudar o tratado com a Espanha, deu match, pronto, já está mudado o tratado. Né? Então é o Tinder do direito tributário. Mas esse é só um ponto, obviamente, sem importância. Quando a gente fala de BEPS, eu acho que a gente deve chamar um pouco a atenção que BEPS não é voltado, o plano BEPS não é voltado para a padaria da esquina. O plano BEPS é um plano para combate da elisão fiscal, da erosão de base, deslocamento de rendimento das grandes empresas multinacionais em planejamentos tributários considerados agressivos. Eu acho que isso é um ponto, porque muitas vezes a gente, na hora que fala, todo mundo arrepia, não, mas eu falei, calma, não é, o plano BEPS não é um plano para tudo, é um plano para os tipos de planejamento tributário agressivos de grandes empresas multinacionais, e óbvio que isso acaba impactando, por certo, de uma forma geral, indireta nos ordenamentos jurídicos como um todo, mas só para colocar esses panos quentes aqui, calma, vamos olhar com uma certa parcimônia, porque essas grandes empresas multinacionais são as que realmente, fazendo planejamento tributário agressivo, conseguem a menor redução de tributação e conseguem altíssimas reduções de tributação. Se vocês entrarem no YouTube e procurarem lá, na Inglaterra, 2013, algumas revoltas populares que ocorreram na rua, em que o povo ia quebrar a loja da Starbucks, da Vodafone, de uma série de empresas. Por quê? Elas simplesmente pagavam valores irrisórios de imposto de renda, tendo lucros de bilhões de libras todo ano, com valores irrisórios. Aí chegou uma hora lá que a pressão popular foi tão grande, eles fizeram um dia sem café na Starbucks, aí bloquearam todas as lojas da Starbucks, pegar o presidente da Starbucks, apareceu ele num vídeo indo no banco com um cheque de não sei quantos milhões de libras, pagar um imposto de renda que não era devido. Ele falou, não, eu vou pagar para dar alguma satisfação. Não é devido, mas eu vou pagar mesmo assim. Ele vai e fala, não, a gente considera que não é devido, mas eu vou lá pagar. Por quê? Porque
houve uma mudança da perspectiva, uma mudança de como olhar esse tipo de planejamento tributário agressivo. Encontrar esse limite sobre o que é o propósito negocial, o propósito negocial principal, ou o propósito tributário principal para a manutenção ou não de um planejamento tributário, é uma tarefa bastante tormentosa. Nós aqui no Brasil, ainda talvez mais tormentosa ainda, estou aqui com o Roberto, que foi advogado na época que eu era conselheiro, no CARF, identificar o planejamento tributário, no caso, sem uma norma geral antilesiva, não é algo que é fácil. A gente partia de uma série de, a gente achava de indícios convergentes acerca da realidade daquele negócio. O propósito negocial, a intenção negocial, era um dos aspectos que eram levados em consideração. Aí, recentemente, eu tive numa palestra no Uruguai que estava discutindo justamente propósito negocial. Eu falei, talvez o Brasil devesse lutar, e hoje já é um desejo do empresariado, ter uma norma geral antilesiva para trazer um certo parâmetro com relação ao que é aceitável ou não em termos de planejamento tributário. E era um evento do ILADIT, que haviam representantes de vários países. O representante da Espanha, que falou logo depois de mim, falou, não conte com isso, não conte com o fato de que uma norma geral antilesiva vai resolver esse problema dessa incerteza. Essa incerteza com relação ao que é o propósito negocial e o teste desse propósito negocial principal é realmente algo que ainda não se tem tanta clareza, ou principalmente, talvez não seja clareza, mas não se tem tanta objetividade. E a gente, do direito tributário, gosta muito de objetividade. Né? Então, como viver nesse mundo sem objetividade, que é a grande questão. O Alexandre, o Sérgio está anotando tanta coisa ali que eu vou falar logo, porque dá até medo aqui. Depois ele vai emendar com a palestra dele e a gente termina. Mas eu acho que eu tenho algumas ponderações que eu acho que são relevantes a fazer. Em primeiro lugar, a questão do MLI. 2 anos seguidos eu tive um congresso nos Estados Unidos, eu venho falando, fazendo chair com um professor americano numa mesa sobre MLI, e como o Sérgio disse, é um assunto inexistente. Porque não é um assunto inexistente, é um assunto tormentoso, porque o MLI nada mais é do que um tratado plurilateral, com milhões de partes, né, como a Ana Cláudia bem demonstrou, e que ele pressupõe a aplicação, uma vez assinado aquilo, a aplicação, esse match que o Alexandre disse, a aplicação daquela disposição ao seu tratado. Agora, se vocês forem olhar a lista de ressalvas de aplicação das cláusulas, é uma coisa tormentosa. Tem para o país tal, eu aplico isso, mas com o México eu não cheguei a esse acordo, com o Canadá eu tenho uma outra cláusula para aplicar. Então, a efetivação desse MLI é algo bastante preocupante. E das cláusulas mais preocupantes do MLI é essa do PPT, do Principal Purpose Test, ou do LOB, porque você pode ter as duas, pode ter uma só, não é? Que é não só você saber se o principal propósito daquela transação foi auferir o benefício fiscal dado pelo tratado, e aqui eu chamo a atenção de vocês, isso é um problema muito europeu. É a aplicação, por exemplo, de uma alíquota reduzida para um dividendo. Aqui no Brasil hoje a gente não tem tributação de dividendo, mas uma alíquota reduzida para tributação de dividendo é muito frequente. Tratado dos Estados Unidos, Holanda, em que eu aplico 0%, o tratado prevê 0 ou 5%, enfim, alíquotas bastante menos onerosas do que a geral. Então, essas são as preocupações. Eu fiz aquela estrutura holandesa para ser a minha holding europeia exclusivamente para oferir benefícios do tratado com o americano. Eu tenho a minha estrutura da Irlanda exclusivamente para oferir esses benefícios do tratado. Agora, eu acho, e aí, Alexandre, me preocupa bastante, eu usar o tratado, e eu sempre aprendi que o tratado tem um princípio do efeito negativo, ele limita competências, eu estaria criando aqui, pelo tratado, a forma de outorgar uma competência tributária. Então, isso me preocupa bastante, além do altíssimo grau de subjetividade que você tem para admitir ou caracterizar uma determinada operação com o propósito negocial ou sem propósito negocial. Daí que eu seja um defensor, e aí posso até ser ingênuo nisso, mas eu acho que quanto mais você tem o reforço da legalidade, você tem cláusulas anti-abuso específicas sobre determinadas operações e não gerais, e não deixar uma margem de incerteza que hoje o contribuinte tem no Brasil, de qualquer operação pode ser vista como simulada, e a gente vai viver
há sempre aquele trabalho, vamos olhar para as provas, vamos olhar para os fatos, vamos detalhar isso, mas a percepção dos fatos ela varia muito em função de quem está olhando, do olho de quem analisa aqueles fatos. Então, me preocupa, sim, trazer para o ambiente internacional esse tipo de disposição. Agora, voltando para o MLI, só para finalizar, o Brasil não vai assinar, pelo menos é a posição oficial. Acho ótimo que não assine, nós não temos tantos tratados assim em quantidade, eu acho que é possível a gente negociar bilateralmente, o protocolo de Mendonça está aí para caracterizar isso, que foi o tratado com a Argentina, e, além do que, os novos tratados que estão sendo celebrados já contemplam disposições preconizadas pelo MLA e, portanto, não acho que seja nem conveniente para o Brasil aderir a esse tratado. Não, eu acho que é por aí mesmo. Brasil, desde que a gente teve lá a cerimônia em 2016, né, eu venho sustentando que o Brasil definitivamente não devia assinar o MLA, porque é isso que o Roberto falou, é um tratado extremamente complexo da perspectiva de administração e que geraria pouco efeito positivo para o Brasil. O Brasil, com uma rede pequena, conseguiria renegociar, como está renegociando bilateralmente os acordos. Agora, a única coisa que a gente tem que ficar atento, né, é que essa disposição de renegociar bilateralmente os acordos, ela não está relacionada só à implementação da ação 6 do projeto BEPS, mas junto da renegociação está vindo também a alteração de dispositivos, né, que geravam contencioso para a Receita Federal, né, especialmente no que se refere à nossa discussão já de décadas sobre a tributação de serviços técnicos. Estamos aqui com o Roberto, né, o professor Alberto Xavier inaugurou esse debate no Brasil na década de 90, né, então a gente já teve, né, o novo protocolo no tratado com a Suécia, né, que inclui, né, no protocolo uma regra específica de tributação de serviço técnico como royalty, né, e isso vai acontecer com os outros 4 tratados que ainda não têm a regra, né, a França, o Japão, a Áustria e a Finlândia. Então, não junto com o interesse né, a intenção de adaptar os tratados às recomendações da ação 6, vinha também a intenção de aproveitar o momento para colocar os tratados na mesa e aproveitar e mexer em alguns dispositivos que geravam contencioso, de uma certa maneira, vão continuar gerando. Mas é porque hoje, em relação a esses 5, é basicamente não tributação, já reconhecida pela COSIT. Do que vem a ser serviço técnico. Nisso, até no tratado com a Argentina, voltando aqui ao exemplo de Guilherme mais uma vez, né, no tratado com a Argentina, eles resolveram que eles botaram a definição da IANA dentro do tratado. Aí ficou, quando eles fizeram aquilo, eu achei que eles iam fazer para tudo, mas foi só para a Argentina. Bom, entrando mais especificamente na questão do PPT, eu vou falar brevemente. Realmente, quando a gente lê, né, a regra, né, de que, se for razoável concluir que um dos propósitos principais era tributário, você pode negar o tratamento, é aberto demais. Né, é aberto demais até para os meus padrões. Agora, é interessante, né, em abril do ano passado, eu estava fazendo um treinamento para a DEMAC em São Paulo, de tributação internacional. Né, e um dos participantes é da área internacional da Receita e estava engajado ativamente nessas discussões no OCDE. E eu falei isso para ele, falei, olha, isso é muito, não dá para fazer, não dá para ser aberto desse jeito. Né, e ele falou, olha, se discutiu muito isso no OCDE durante, né, os debates da ação 6, mas o que a OCDE era firme em afirmar, né, em sentido contrário, é que, se você tiver a regra dizendo que, se tiver uma razão não tributária legítima, dizia ele que, na visão do OCDE, qualquer bom advogado cria uma razão não tributária. E aí você vai para o outro extremo. Né? Então, realmente, a gente está nessa gangorra, e aí o Roberto falou da era em que se podia tudo, né? A gente está nessa coisa do pode tudo e agora migrou para o outro lado, que é o pode nada. Eu venho sendo um defensor da gente encontrar a via do meio. Né? Não se pode tudo, mas também você não pode ter um cenário em que não se possa nada. Que, se a gente levar o PPT, né, na literalidade ao extremo, cara, basicamente acabou. Tratado, né? Você pode negar o tratamento. E a gente já tem isso, né? Porque, como o protocolo novo com a Argentina já está em vigor, né, eu participava examinando uma banca de doutorado na USP sobre declaração de planejamento tributário, onde
2, 3 semanas atrás, eu chamava a atenção do candidato. Mas, olha, a gente já tem uma regra PPT em vigor, que é a regra PPT do Tratado com a Argentina. Então, o PPT hoje, no Brasil, ele já não é mais... Porque os outros tratados que tem estão todos pendentes de aprovação. Mas já existe hoje, no Brasil, uma regra PPT em vigor, que é no Tratado Brasil-Argentina. E o que preocupa mais é a potencial migração, né, da tributação internacional para o direito doméstico. Né? Porque como todo o nosso modelo doméstico de controle de planejamentos tributários artificiais, ele é interpretativo, ou seja, ele não tem uma base legislativa clara, ele foi sendo criado principalmente no CARF nos últimos 20 anos, você consegue fazer ajustes e incorporar tendências que, como, não sei se foi o Alckmin que falou, né, não é feito para padaria. Realmente não é feito para padaria, e não é feito para direito doméstico. Mas, como você não tem, né, regra, né, você está sujeito a isso, a, de repente, essas tendências internacionais serem transportadas para o direito doméstico, que não é o locus natural delas, né, via interpretação. Né, e aí, nisso eu concordo contigo plenamente, tenho discussões fortes com o meu amigo Gustavo Brigagão, que, né, se torna comum na nossa relação, embora nos gostemos mutuamente, mas eu acho que passou a hora da gente reconhecer, precisa de uma legislação sobre isso. Né, a perspectiva lá de 2001, 2002, de que isso era ruim para o contribuinte, né, o mestre Alberto Xavier, na época, foi um grande... Né, capitaneou essa reação contra a Lei Complementar 104, depois contra a MP 66, mas nós estamos num outro contexto histórico, a gente tem que reconhecer que o contexto mudou. Né, e no contexto de hoje, a gente começar a pensar no desenho de uma regra seria uma iniciativa pró-contribuinte, embora seja muito difícil. Eu já tentei fazer uma regra dessa, é muito difícil. E até lembrando a questão da regra, né? Hoje, grande parte dos autos de infração usam o conceito de abuso, que chega à questão até de costumes, né, do abuso chegar ao ponto do costume. E aí, só para ilustrar quão amplo é isso, eu sempre uso em aula como exemplo o fato de eu cometer abuso de direito toda vez que eu vou exercer meu direito de cumprimentar meus amigos cariocas. Eu sempre deixo eles no ar no segundo beijo, paulista apressada. Então, ou seja, o conceito de abuso de direito ele é tão amplo que chega à questão dos costumes. E é isso que vem sendo usado, né, para dizer que uma operação deve ser combatida ou não, se vamos dizer, sendo um planejamento tributário abusivo. Isso não pode. Até o mesmo a questão da legislação de abuso de direito, na França eu tenho abuso de direito tributário, não é o Código Civil, simplesmente. Então, realmente, nós defendemos aí que não precisa nem regulamentar o artigo 116, porque a regulamentação do artigo 116 implicaria 27 regulamentações estaduais, uma federal, mais de 5.000 municipais. O que a gente precisa é de uma lei complementar que seja a lei geral anti-elisiva propriamente dita. E a gente tem um grupo de trabalho discutindo isso na GV. Bom, como eu sou o próximo palestrante, eu posso me crocodilar e fazer um ponto em cima do que a Ana Cláudia falou, que esse negócio do abuso, eu também venho sendo muito chato, né, com o que eu venho chamando de taras conceituais, né, que os tributaristas brasileiros, em média, têm. Né, porque a gente fica no debate do planejamento tributário, em cima nessa coisa, a gente senta aqui e tenta definir abstratamente o que é abuso de direito. Né, se a gente sentar aqui e abstratamente tentar definir, chegar a um conceito consensuado de abuso de direito, isso é inviável. Né, então, e as pessoas, então eu falo, olha só, esse caso se separa aqui, isso não pode fazer, porque é uma simulação. Mas se eu falar, não, isso aqui não pode fazer porque é um abuso de direito, aí a Ana Cláudia fala assim, não, mas abuso de direito é outra coisa. Então, quando a gente leva a discussão, a gente sai da situação concreta e leva para o conceitual, né, nessa tese de doutorado que eu comentava, né, o autor ele ia numa linha muito próxima do que o Roberto estava falando, né, uma linha do Alberto Xavier, uma coisa de só pode fazer qualquer coisa. Eu tenho um direito fundamental ao planejamento tributário, você pode fazer o que quiser. Aí eu comecei a minha avaliação perguntando, vem cá, um caso se separa de um dia, pode fazer? Ele, não, mas isso não pode fazer. Eu falei, pô, mas peraí.
Ou pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser. Mas aí, mas é porque aí, para mim, é simulação. Aí que eu digo, não tem como. É caso concreto. É caso concreto. Não adianta querer levar para uma abstração legislativa. Mas por isso que é eu mais lembro, protetivo. 10 de outubro, 10 de dezembro do ano passado, eu estava na BDF com meu amigo Gustavo, discutindo planejamento tributário. Aí eu apresentei uns casos no CARF e tal, aí ele me disse, mas nesses casos aí eu concordo contigo, porque esses casos aí são todos ruins. Eu falei, mas os casos são esses, não adianta a gente discutir teoricamente. Teoricamente, as pessoas concordam, as pessoas discordam, as pessoas se amam, se odeiam. Tem que olhar os casos concretos, né? Eu acho que o grande problema do debate de planejamento tributário é que ele se tentou teorizar sobre ele. Mas só para finalizar aqui, o que me preocupa também é a demonização da razão fiscal. Nós estamos num país capitalista, um estado em que você vai buscar economias de escala, né? Você vai buscar economias. Então, você tem a obrigação de ir buscar, né, aquela operação que seja menos onerosa. Porque, como eu digo, quem vai pagar a conta ou é acionista ou é o consumidor. Esse imposto vai ser empurrado para alguém. Entendeu? Então, assim, não adianta você demonizar a razão fiscal. Se eu sou CEO de uma empresa, eu tenho que buscar. É claro, aí eu estou com você, as situações são fáticas, né? Não são teóricas. Agora, você demonizar a existência de uma razão fiscal, eu fiz isso só para não pagar imposto. Fiz. Você comprou um imóvel, depois vendeu o imóvel, teve o seu ganho de capital, tem a isenção se você comprar o outro imóvel. Você comprou o outro imóvel só para não pagar imposto? Comprou. E daí? Né? Enfim, Não, concordo totalmente vamos com você. Vamos lá.